Estando hoje, 22 de maio, é o dia de Sherlock Holmes. Um dia instituído porque é o nascimento do criador do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Eu tenho aqui esse box com todas as histórias, e é muito legal esse box da HarperCollins, porque ele tem os contos e as histórias e os romances, eles estão em ordem cronológica. Então você vai lendo e você vai pegando, né, todas as referências, tem referências cruzadas. Ah, Watson, lembra, o Sherlock fala, né, olha, Watson, lembra daquele caso, né, e remete àquele caso, e é legal quando você vai lendo assim em ordem cronológica. Então vale muito a pena esse box, eu gostei demais, né, eu gosto demais de Sherlock Holmes, foi um dos primeiros detetives que eu descobri, né, romance policial, eu gostava muito da Agatha Christie também, né? E lá na minha adolescência eu descobri minha paixão pelos livros e comecei a ler Sherlock Holmes e Agatha Christie também. Eu li dezenas de livros da Agatha Christie, li, né, todas as histórias aí do Sherlock Holmes. Gosto demais desse estilo de escrita, né? Sherlock Holmes é lá o detetive que mora na 221 B, em Baker Street, em Londres, onde ele atende as pessoas. E esse lugar existe em Londres, você pode visitar. Ele não existia na época, né? E foi criado, aí é um museu lá, bem legal, um museu, um lugar pequeno até, mas um museu do Sherlock Holmes, um lugar legal, assim, de visitar e conhecer um pouquinho dessa ideia, né, criada por Arthur Conan Doyle, que no seu tempo livre concebeu o Sherlock Holmes, né? Então ele ia lá, né, um detetive que observava a cena, notava alguma coisa ali que o levava a pensar e questionar por quê, né? E aí ele ia coletando até ele induzia alguma coisa, né? Ele chegava lá e induzia, então a forma de pensamento lógica dele, né, trazia aquela teoria com um alto grau de probabilidade, né? Ela dificilmente ela ia estar errada, né? O que nunca acontecia, né? Ele falava, quando eu chego num nível de tirar tudo, por mais absurdo que seja, né? Se eu tirei todas as probabilidades falsas, por mais absurda que seja, aquela teoria será a verdade, né? Então, em filosofia a gente conhece até isso como abdução, né? Que você parte assim de várias observações para chegar em algo que explique isso, né? Falava que era dedução, né? Até muito tempo a gente entendia que isso é dedução, né? O que o Sherlock Holmes fala, mas isso em filosofia de ciência, em ciência hoje a gente já conhece como a arte da abdução, né? Esse que é o termo. Mas assim, independente disso, é muito legal, é muito gostoso você ler, né? Porque você vai vendo ali como que por detalhes ele consegue chegar, né? O Sherlock Holmes consegue chegar nas mais absurdas conclusões, né? E que tá correto e tá muito legal. E aquela frase, né, que ficou muito famosa, elementar, meu caro Watson, ela não existe, ela não aparece em nenhum dos livros, tá? Uma coisa, aquelas coisas de invenção posterior, né, que aparece aí. Então a gente acaba ouvindo, mas isso não aparece. Claro, ele fala elementar, e ele fala, meu caro Watson, né? Mas nunca junta, essa frase nunca ocorre nos livros, tá? Então vale bem a pena ler. Você tem vários contos, tem várias histórias que dá para ler, é muito gostoso de se ler, né? Eu tenho aqui uma frase até que eu gosto muito, uma passagem que está num dos primeiro livro, né, que aparece, um estudo em vermelho, que é muito legal, é até uma dica para a gente pensar, né? A gente pode ler Sherlock Holmes e aprender como pensar. Né? Sherlock Holmes é um grande. Na verdade, eu sempre gostei dos romances policiais por isso, né? Por essa coisa de você entender a natureza humana, de você pensar as coisas, às vezes olhar uma coisa e aquilo ali, né, te levar a pensar, refletir o que está acontecendo, o que quer dizer, né? Uma pista, o que quer dizer aquilo. Eu sempre gostei muito, foi uma das minhas formações assim na vida literária. E tem uma passagem que eu gosto muito porque traz isso, né? Nos ensina a como pensar, né? A gente podia ler Sherlock Holmes nesse sentido, né? Como pensar, como aprender a pensar. Então tem uma passagem que o Holmes ele fala para o Watson, procure entender, falou Holmes. Para mim, o cérebro de um homem originalmente é como um sótão vazio, que deve ser entulhado com os móveis que escolhermos. Um tolo o enche com todos os tipos de quinquilharia que vai encontrando pelo caminho, a ponto de os conhecimentos que lhe seriam úteis ficarem soterrados, ou, na melhor das hipóteses, tão misturados às outras coisas que ficaria difícil selecioná-los. Já o
trabalhador especializado é extremamente cauteloso em relação às coisas que coloca em seu cérebro sótão. Depositará lá apenas as ferramentas que poderão ajudá-lo a realizar o seu trabalho. Mas destas, ele terá um vasto sortimento e todas arrumadas na mais perfeita ordem. É um engano pensar que esse pequeno recinto tem paredes elásticas que podem ser distendidas indefinidamente. Dependendo disso, chega um momento em que, para cada novo acréscimo de conhecimento, esquecemos algo que já sabíamos antes. Portanto, é da maior importância evitar que dados inúteis ocupem o lugar dos úteis. É um grande conselho para a gente que o Holmes está dando aqui, nesse momento onde a gente gasta muitas horas, né, lendo coisas inúteis, o pior, vendo vídeos inúteis na internet, vendo vídeos de gatinhos a todo momento, besteirinhas, né? Não que a gente não possa ver essas coisas, mas quando a gente se enche dessas coisas, né, se enche um monte de informação desnecessária, mas eu estou lendo notícias, mas a gente fica lá o dia inteiro enchendo de notícias, às vezes inúteis na nossa mente, e a gente não vai lá e foca no que a gente quer aprender. Né, no que a gente deve aprender, no que a gente tem que, né, às vezes não necessariamente você é um acadêmico, né, mas você vai estudar, você vai ler da sua área, procurar se informar e crescer, né, na área que for que você quiser, ou uma hora de curiosidade mesmo, né? Eu vou lá, eu quero aprender um pouco mais, né, sobre, sei lá, eu quero ler um pouco mais de literatura, né, eu quero me aprofundar na literatura, eu quero mesmo que seja uma literatura de entretenimento, né, mas a gente não, o que, que a gente acaba? A gente acaba lendo um monte de informações inúteis. E aí, até você vai ler hoje, você não tem mais capacidade de se prender numa leitura um pouco mais complexa, porque você foi treinado, você treinou a sua mente a ler coisas picadas, né? A ficar vendo vídeos rapidinhos, de segundos, você não tem mais paciência para sentar e ler com paciência, né? O Holmes aqui está falando cuidado, né, com as informações que você coloca na sua cabeça, atenção para o que você vai colocando, né? A gente tem uma capacidade cerebral impressionante. Talvez na época dele não se tinha conhecimento disso, né, da potência do nosso cérebro, né, da capacidade que a gente tem. Mas a gente sabe disso. Quando a gente fica enchendo o nosso cérebro de besteira o dia inteiro, com videozinhos, com besteira, né, com coisas passageiras, né? 90% do que a gente lê hoje na internet é passageiro, né? Nos nossos feeds de notícias estão coisas assim que são muito passageiras, né? Peguem lá e vai ler. Se você vai ler uma notícia, né, escolhe bem, né, a notícia, não vai ler no calor da hora, né? A gente faz muito isso, né? A gente tem aquela coisa, né, sai uma notícia bombástica, a gente corre lá, lê e compartilha e tal, e a gente não teve tempo de refletir sobre aquilo, né? Não que a gente não possa ver notícias. A gente deve ver notícias, né? Mas a gente escolhe bem as fontes e a gente lê com cuidado. É isso que o Sherlock Holmes está fazendo aqui, né? Lê com atenção. E ele fala, né, para isso, não fica lendo qualquer coisa, não fica desperdiçando o seu tempo, foco. Né? E é isso que ele era, né? Um cara bastante inteligente. Ele também gastava com besteira, né? Com fazendo coisas que a gente considera inútil, não. Ele não é contra, né? E nem a gente deve ser contra tempos de diversão, tempos, né, de ócio, né, de ficar pensando. Ele mesmo, né, ficava muito tempo ali refletindo até chegar na conclusão. Não é isso. A questão é com que a gente está enchendo as nossas mentes, né, com que tipo de informação que a gente está alimentando os nossos cérebros. Né? Então, nesse dia, né, de Sherlock Holmes, que a gente comemora, celebra aí, né, internacionalmente, 22 de maio como o dia do nascimento do Arthur Conan Doyle, né, e aí a gente comemora o dia do Sherlock Holmes. Fica aí essa reflexão, dentre tantas que tem, tantas possíveis que tem, que a gente pode fazer lendo Sherlock Holmes. Então, primeiro eu aconselho você a ler Sherlock Holmes, que é muito gostoso, vale muito a pena ler todos os contos, todas as histórias, são muito agradáveis, né? E também no segundo passo, né, é olhar os conselhos do Sherlock Holmes no que concerne a pensar, formas de pensar. Né, e a gente aprender um pouquinho, né, ser mais detalhista, ser mais cuidadoso com o que a gente está consumindo de informações de conhecimento. Tá bom? Feliz, então, dia de Sherlock Holmes.